Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio de 2026 do IMPcast, o podcast que fala a sua língua. Eu sou Michele Rocha e continuo por cá, na missão de levar informação, de levar conteúdo para que você, aí do outro lado, tenha mais informação, mais respeito, mais empatia, mais autocuidado quando se trata de saúde mental e neurodiversidade. E hoje o nosso primeiro episódio está super especial. Eu estou aqui com uma convidada que nós vamos bater um papo aqui de mãe para mãe. Ela é apresentadora do Sindjus, ela é empresária e ela é mãe do Theo. Muito obrigada por estar aqui hoje, Kiss. Obrigada, minha. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é um prazer poder compartilhar um pouco da minha vida, poder falar com outras mães e principalmente ouvir também o que elas têm a dizer, né? Porque eu acho que a gente é tão silenciado ao longo da vida pela rotina, pelos processos, por tudo. É legal a gente conseguir ter voz. E é legal também o IMP dar voz pra gente, para que a gente possa falar com outras pessoas, possa ouvi-las também, e possa expandir um pouco e acabar com esse preconceito que ainda é tão latente, né? Infelizmente. Isso. E hoje, gente, a gente fala aqui sobre fala-se muito sobre o autismo, sobre a saúde mental, mas a gente pouco fala sobre o nível 1 de suporte, né? Exato. Sobre o desafio do nível 1 de suporte. Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, mas essa criança é típica, não tem as dificuldades. Mas quem tá ali no dia a dia, né, Kiss? Pena um pouquinho. É difícil, bem difícil. Teve algum sinal de alerta, Kiss, que você bateu o olho e falou, tem alguma coisa diferente ali no Theo? Absolutamente nenhum. Assim, se eu convivesse, eu e o Theo, sozinhos numa bolha, o Theo até hoje seria uma criança típica, não seria uma criança típica. Porque eu sempre vi o Theo muito normal, assim, né? Ele tinha algumas dificuldades, mas eu jurava que eram coisas comportamentais e alguma dificuldade de aprendizagem mesmo. Tipo, ele sempre calçava o chinelinho trocado, com os pezinhos trocados. Ele tinha dificuldade de aprender alguns comandos comuns, como levanta a tampa do vaso pra xixi. Eu falei assim, todo homem é assim, né, gente? É coisa de homem. Eu sempre achava que era muito normal. Ele sempre foi uma criança muito amorosa, muito carinhosa, abraçava muito, beijava muito, e até hoje ele é muito grudento, assim. Ele falou muito cedo. Então, eu tinha na minha cabeça o preconceito de que toda criança que tem transtorno do espectro autista é não verbal, não faz contato visual, não gosta de beijos nem de abraços. Isso. E costuma ficar bem isolada no cantinho de parede, fazendo movimento de pêndulos. Então, como eu tinha esse estigma, né, essa coisa do universo autista ser isso, se resumir a isso, não fazia a menor ideia de que é um espectro, que cada criança pode agir de uma forma. Então, nunca passou pela minha cabeça que o Theo pudesse ser Theo. Nunca. Eu suspeitava, assim, olhava e achava que ele tinha alguma dificuldade de aprender algumas coisas, né, comuns. Mas que eu achava que era comportamental. Nunca cogitei na minha vida que pudesse ser autista. E você procurou um médico? Alguém te falou que ele poderia ter estar no espectro? Como foi isso? O Theo foi pra escola muito tarde, porque eu continuo sendo uma mãe muito protetora, né? Então eu preferi manter o Theo em casa, então tinha minha mãe que me ajudava a ficar com ele. Então eu falei, vou esperar até ele crescer um pouquinho mais. E o Theo é muito carinhoso, mas é muito sensível, muito frágil. Eu falei, não quero ele sofrendo, né? Sim. E aí acabei com 4 anos, ele foi pra escola a primeira vez. E nessa fase, depois de uns 4, 5 meses, a professora me chamou e falou assim, Kissila, você já cogitou a possibilidade do Theo ser autista? E aquela abordagem foi muito dura pra mim, assim, no começo, porque foi muito frontal, assim, sabe? Brusca. Né? E aí eu automaticamente vim na defensiva. Eu falei, jamais. Eu falei, o Theo não é autista, o Theo faz contato visual, o Theo fala, o Theo começou a falar com 1 ano e meio, então o Theo é verbal, então nunca na minha vida. Eu falei, não, acho que talvez o problema seja com você. Eu lembro que na época eu fiquei tão revoltada que eu falei assim, o problema talvez seja você, talvez você não sabe lidar com ele e você simplesmente... Ele tá recua, transferindo pra ele, né? Ele recua. Inclusive, ela me segue até hoje, tadinha. Desculpa por isso. E aí depois, essa situação me deixou muito arredia. Eu levei ainda na pediatra, a pediatra não era especialista e ela reafirmou aquilo que eu queria ouvir. Falou, não, ele é normal, é porque hoje em dia todo mundo quer rotular todo mundo. Sim. Todo mundo quer colocar rótulos, jamais, o Theo é normal. E eu fiquei super tranquila, eu falei, é isso, é normal. Ela falou que eu queria ouvir e aí conformou o meu coração.
Um ano depois eu troquei o Theo de escola por conta desse episódio. Porque eu achei muito invasivo. Ela teve sugerido que meu filho pudesse ser autista. Sim. E aí na outra escola, uma semana depois, a professora me chamou. Quando ela me chamou, aquilo já estava tão marcado em mim que ela falou que eu preciso conversar com você, eu já sabia o que era. E aí eu comecei a chorar, assim, copiosamente. E aí então eu falei assim, tá, eu posso ter sido fechado meus olhos uma vez, mas eu não posso também fechar meus olhos pelo resto da vida. Sim. Aí eu falei assim, eu já sei o que é, o Theo é autista, né? Ele, não sei, mas eu preciso que você realmente faça o diagnóstico, eu vou buscar ajuda. E aí eu comecei a procurar profissional, confesso que pra mim foi muito difícil no começo, eu ficava tateando assim, quem eu procuro primeiro? O neuro, um pediatra, um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo, então eu fiquei assim perdida. Alguns amigos me ajudaram, eu fiz isso, eu busquei tais profissionais. A gente fez o diagnóstico primeiro com a gente foi no neurologista, neuropediatra, ele encaminhou a gente para fazer alguns exames e também a avaliação com a psicóloga, né? E aí depois disso a gente fechou o diagnóstico depois de uns 3, 4 meses. Foram 3, 4 meses bem amargos para mim. Bem intensos, né? Foram difíceis. Então, ou seja, o que no primeiro, né, apareceu alguma desconfiança de alguma tipicidade, procure um neuro, procure um psicólogo, procure um neuropsicólogo, já é a primeira dica, né, para quem tá aí nos assistindo. Sim. Tem alguma coisa, não espere. E outra, terapia não faz mal a ninguém. Não, né? Então, enquanto tá em investigação, enquanto tá acontecendo, procure um profissional especializado, procure informações confiáveis, né? Porque hoje tem diversas coisas aí pela internet. Sim. Então, procure informação confiável para que você consiga buscar aí o melhor tratamento e o melhor início para a criança. Né? Até nas redes, assim, tipo o INPE tem muito material rico, né? Então, assim, procura para você identificar alguns sinais, pelo menos para você sair dessa bolha igual eu estava, procurar fontes confiáveis, né? Isso. Então, acho que profissionais, bons psicólogos, bons neuropediatras ou neurologistas são bons para poder a gente pelo menos entender, né? Tem um bingo do autismo, que eu acho o máximo aquele bingo. Depois que a gente fez o bingo, eu fui pontuando algumas coisas, eu falei, olha, isso aí sempre existiu e eu deixava passar em branco, né? Então, tem alguns materiais que dá pra você ir. E uma coisa que eu falo muito, assim, tem muitos pais, e não é maldade nossa, porque eu também fui essa mãe. A gente tenta muito fechar os olhos pra não enxergar o diagnóstico por medo, até porque a gente sabe que é uma condição que não tem cura, né? O autismo é pro resto da vida, né? Mas é muito melhor quando você tem um diagnóstico em mãos e você consegue, de uma forma muito melhor, lidar com os mais poréns que exige, né? Isso. Por exemplo, o Theo tinha muita coisa que eu achava que era comportamental e por isso ele sofria muito, porque eu era firme, eu era rígida pra tentar mudar essa coisa que na minha cabeça era comportamental. Só que isso, ao invés de melhorar, faz gerar traumas na criança, né? Então, quanto antes você tiver o diagnóstico e souber como lidar com aquelas situações, mais fácil vai ser pra você e pro seu filho. Então, se você ama o seu filho, de verdade, ama muito, 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 que é o melhor pro seu filho, a melhor coisa que você faz é ter o diagnóstico em mãos. Procurar um especialista, tô vendo que ele sempre insiste em alguns sinais, tô vendo que ele teve um atraso na fala, ou não teve um atraso na fala, mas falou muito cedo, mas eu percebo que tem dificuldade de aprender algumas coisas básicas, que foi o caso do Theo. Então, deixa eu procurar ajuda para que assim eu consiga lidar com isso da melhor forma, porque eu amo meu filho. Esconder, fechar os olhos, tapar o sol com a peneira, tentar não ter o diagnóstico, não vai te ajudar e não vai ajudar essa criança. Então, no futuro, vai ser uma criança que teve uma infância traumática, uma adolescência traumática e uma vida adulta traumática e que, no fim das contas, pode emperrar em várias áreas da vida porque não soube como lidar com esse problema, sabe? Então, exatamente. É isso. Exatamente. E a sua fala é muito importante, Cris, porque às vezes a gente tem medo mesmo, né? Tem medo do que vai acontecer, medo do que fazer, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão, medo do julgamento, né? E medo que a vida vai mudar. A vida muda. A vida se transforma para uma nova readaptação. E aí isso gera instabilidade, isso gera medo, isso gera diversas coisas, sentimentos na mãe, porque ela vai precisar mudar, né? Diversas coisas. E pós-diagnóstico, o que mudou na sua vida e na vida do Theo? Tudo. Assim, uma coisa boa que eu preciso pontuar aqui é que minha vida hoje é muito mais leve. Porque, como eu falei, como tinha muita coisa que eu achava que era comportamental, então eu costumava
achar que eu tinha responsabilidade de ensiná-lo da melhor forma. Então aquilo ali, eu me cobrava muito de estar o tempo todo, não, eu preciso ensinar meu filho, eu preciso ensinar meu filho, eu preciso ajudar meu filho, eu preciso que meu filho desenvolva. Então assim, tinha muita coisa e as pessoas faziam comparações, assim, do tipo, mas fulano já faz isso, seu filho não faz ainda. E aquilo gerava dentro de mim, assim, uma angústia, que eu falava, eu preciso fazer alguma coisa para que meu filho faça aquilo que as outras crianças já fazem. E era pesado para mim. Com a chegada do diagnóstico, o que ficou mais leve foi: tem coisas que eu consigo melhorar e eu vou até onde eu consigo, tem coisas que eu simplesmente não vou conseguir nesse exato momento. Talvez com alguma ajuda, talvez com algum auxílio eu consiga, mas nesse exato momento não. Então, para essas coisas que eu não consigo, paciência, calma, leveza. Para o que eu consigo, eu vou me dedicar ao máximo que eu conseguir. Então, eu acho que essa coisa da leveza foi uma das mais importantes. No começo não foi fácil, como eu falei, foram 3 meses de diagnóstico bem amargos. Eu chorei por 3 meses, todos os dias, porque eu tinha medo do que ia falar, eu tinha medo do como é que a sociedade ia aceitar o meu filho, eu tinha medo de como é que ia ser o futuro do meu filho, sabe? Tudo isso me gerava assim, muito medo, muita apreensão. E eu falava, gente, como é que eu vou lidar com tudo isso? Eu não sabia para onde ir, para quem procurar. Eu não sabia, e eu tava só nesse processo, né? O que pesa pra mim, o que pesou pra mim muito foi isso, assim, porque o diagnóstico do Theo, eu era uma mãe solo atípica, né? Hoje eu sou casada, mas na época não. E eu olhava pra tudo aquilo e eu falava, gente, eu não sei, eu não tinha com quem desabafar, Michelle. Assim, eu não tinha com quem chegar e falar assim, porque eu falava para as pessoas que não estavam inseridas no processo, as pessoas olhavam com cara de espanto, do tipo, meu Deus, sua criança é uma criança, é um extraterrestre, né? Sim. Ou então olhavam com a cara assim de piedade, do tipo, meu Deus, coitado. Isso. E é tudo que eu não queria, era que meu filho fosse visto como extraterrestre, nem como coitadinho. Sim. Então eu preferia não compartilhar. Então tá naquele processo sozinha, com aquele diagnóstico nas mãos. Sem saber para onde ir, o que fazer, o que buscar, quais direitos eu tinha. Eu fiquei assim, completamente, o que eu faço com isso tudo? O que eu faço? Me jogaram um caminhão de entulho nas minhas costas e falaram, se vira. E aí eu fiquei, tá, para onde ir? O que fazer? Como fazer? Foi muito difícil, não foi fácil mesmo. E aí eu fui procurando algumas ajudas, tipo, alguns movimentos de apoio à autista. Hoje eu tô dentro do MOAB, que é o Movimento do Orgulho Autista, que eles são excepcionais. Procurei ajuda para fazer terapias. Isso. Então o INPE hoje, o Theo, ele tá aqui no INPE. Tem sido extraordinário, assim. O Theo chega feliz e sai feliz. Legal. É muito bacana ver a alegria dele. Às vezes eu falo assim, Theo, hoje tá corrido, não sei se eu consigo te deixar. Não, mamãe, mas a gente dá um jeito, a gente tem que ir. Legal. Então ele faz questão de vir. E a gente ter esse acolhimento de conversar com outras mães atípicas. Eu lembro que eu liguei pra um cara que morava em Paris, que o filho dele também é autista nível suporte 1. Eu falei, me ajuda. O que você fez? Como é que seu filho é? Ele é normal? As pessoas aceitam? As pessoas não aceitam? E ele falou assim, Kissila, eu lembro até hoje, essa frase marcou muito a minha vida. Ele falou assim, eu posso te falar uma coisa? O Theo tá bem. E aí na hora que ele falou isso, eu até me emocionando. Ai, eu vou começar a chorar. E aí quando ele falou isso, eu falei assim, será que ele tá bem mesmo? Ele falou assim, Theo tá bem. Ele tá bem. E a gente emociona mesmo. Porque eu sei que você tá desesperada, eu sei que é difícil, mas ele tá bem. Ele tá feliz no mundo dele, ele tem um mundo maravilhoso. E não é o mundo dessas pessoas que estão aí dando pitaco, julgando, não sei o que. O mundo dele é muito bom. Ele tá muito bem. Respira. E aí eu parei, eu falei assim, o Theo tá bem. Aí eu lembro que ele tava deitado no meu lado, assim, aquele serzinho, assim. Ele tá bem. Ele tá bem. E aí foi indo, sabe, assim, aí acalmou um pouco mais seu coração. Porque aí quando eu comecei a olhar por esse prisma do eu estou desesperada, meu filho tá bem. Ele tá bem, ele não tá nem entendendo tudo isso, ele só tá bem, ele tá tranquilo. Ele tá junto com você nesse processo, mas ele tá bem. Aí eu falei, tá, beleza, que ótimo, que bom que ele tá bem. E aí foi, hoje eu sou muito militante, Michelle, e hoje eu acho que, assim, eu tenho muito orgulho de falar, eu tenho realmente orgulho de falar que meu filho é autista. Eu tenho orgulho de militar pela causa, eu tenho orgulho de falar o quanto ele é desenvolto, o quanto ele cresce. No começo eu fiquei muito envergonhada de falar que meu filho era autista, assim, foi difícil pra mim, sabe? Porque todo mundo quer ostentar
o diploma um filho típico que vai à natação, ao futebol e faz línguas. Que assim, recebeu medalhas. Meu filho, ele tem um mega currículo. Meu filho, ele fala em 3 idiomas. Isso. Faz não sei o quê. Todo mundo quer ostentar esse currículo do seu filho. E eu queria também ostentar esse currículo. O Theo é a pessoa mais extraordinária. Não que o Theo não seja, viu, gente? É longe de mim. Mas toda mãe quer ter isso, assim, não, seu filho não faz isso. Não, o meu filho fala 3 idiomas. Então a gente quer isso. E aí quando você recebe um diagnóstico tipo, não, seu filho é autista. Aí você fala, será que meu filho vai conseguir falar 3 idiomas? Será que ele vai conseguir ir bem na escola? Será que ele vai conseguir trabalhar na fase adulta? Isso. E aí você já fica assim, meu Deus, como é que vai ser o futuro do meu filho? Mas depois a gente entende que, assim, hoje eu sou apaixonada pelo universo atípico. E aí eu me inseri de cabeça e eu descobri o quão as pessoas atípicas são extraordinárias. Isso. E eu confesso, Michelle, que é um grande desabafo meu. Hoje as pessoas típicas, assim, eu acho meio boring, assim. Quando eu converso com uma pessoa típica, assim, eu fico, tá, mas o que é que você tem de diferente? Exatamente. Qual o seu superpoder? Nenhum? Que pena. Eu não acho legal o seu universo, então. É isso. É isso, o diferente é curioso, gera essa instabilidade primeiro, mas depois a gente fala, nossa, o quão isso eu não sabia. E é amplo. A gente aprende muito com eles. Muito. Não é? Eles vêm com cada coisa e olha assim, que às vezes as crianças típicas, é natural fazer uma pergunta do porquê, né? E para as crianças atípicas, quando vem com porquê, a gente... Por que isso, meu filho? Que legal você, né? E a gente fica muito... Vibra. A gente vibra. Vibra. A gente vibra. E fora aquela sensibilidade ímpar, assim. É muito... Eu não sei se... Não dá pra falar que todo mundo é igual, né? Porque o universo, as pessoas são diferentes. Mas eu percebo uma sensibilidade no Theo, assim, que eu não percebo em qualquer criança típica. Eu falo que o Theo não tem muitas habilidades que crianças típicas têm. Mas ele tem uma sensibilidade que é tão dele. Eu lembro que uma vez a gente vai falar sobre isso, mas eu tenho uma rotina muito intensa, né? Então eu trabalho, eu estudo, eu cuido de casa, eu cuido de filho, eu tenho 2 filhos. Então, assim, minha vida é muito intensa. Então, muitas vezes eu tô aqui, mas não tô aqui, né? Eu tô aqui, mas tô com a cabeça aqui, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que entregar não sei o que, eu tenho que fazer não sei o que. E aí, numa dessas, eu tava dirigindo, levando o Theo pra escola, e assim, com a cabeça, tipo, eu tenho que sair de lá, eu tenho que fazer não sei o que, depois ir pra não sei onde, e pensando assim, em 1000 coisas ao mesmo tempo, e o Theo sentadinho no banco de trás, com o cinto, me olhando pelo retrovisor. E aí ele parou e falou assim, mamãe, onde é que você tá? Eu falei, filho, tô aqui com você, te levando pra escola. Ele, não, mamãe, onde é que você tá na sua cabeça? Aí na hora eu parei assim, eu falei, gente, que terapia é essa? De choque. Aí eu parei, aí eu olhei pra assim e eu falei, realmente, né? Onde é que eu tô? Mas eu tô aqui agora, depois que você me chamou, eu tô aqui. Ele, mamãe, muito bem, porque você não tava aqui. Eu achei muito forte, assim, dele falar, onde é que você tá? E muitas vezes a gente tá aqui agora, mas a gente tá em outro lugar, a gente não tá no vivendo presente, né? Exatamente. Tem um livro, O Poder do Agora, que é um livro incrível, que ele fala muito sobre a necessidade que a gente tem de estar agora, aqui, eu e Michelle, eu sentindo você, eu tocando esse copo, eu no presente, no estado presente. A gente vive ou no passado ou no futuro. Ou no passado remoendo as mágoas, ou no futuro planejando aquilo que a gente nem sabe se um dia vai acontecer. E o agora, que é a única coisa que a gente tem? Onde é que tá? A gente não tá. Então, isso é... Eu sou fã do meu filho, né? Eu sou como uma boa mãe coruja, mas ele é um ser, assim, cara, incrível, assim. E Cris, quantos papéis você desempenha aí nesse seu dia intenso? Ixi, vamos lá. Acho que o maior deles, o que eu mais gosto de fazer, que eu tenho mais orgulho, é ser mãe, né? Eu acho que a gente acaba, quando a gente se torna mãe, a gente se torna um serzinho meio que focado nisso. Mas eu gosto de ser mãe, adoro ser esposa, assim, ter minha casinha, eu gosto de cuidar de casa. Inclusive, assim, eu tenho uma rotina muito... que eu limpo minha casa todo dia, todos os dias eu limpo casa, porque a organização pra mim faz parte da minha organização mental. Eu treino todos os dias, inclusive eu estou... Viu, Thiago? Isso é importante pra você. Eu estou há 72 dias indo pra academia todos os dias. Sem faltar um dia, nem final de semana, nem feriado, nem carnaval, nada. Estou há 70... Eu vi o Thiago? O Thiago tá aqui atrás, gente, ó. E agora, 72 dias. Como é que a gente fica, Thiago? E eu tenho como comprovar aqui pelo Jim Hatz.
no aplicativo aqui do Gym Rats. Estou há 72 dias treinando todos os dias. Aí ou é cardio, ou é treino, ou é cardio treino, né? Depende do tipo. Mas, viu? Viu, Larissa? Você é uma super mulher. Eu tô com os ombrinhos, ó. Tá na cara, gente. Você viu, Larissa? Como é que eu tô? Tô fortinha, filha. 72 dias. Eu tive a bebezinha agora, né? Minha bebezinha vai fazer 1 ano, agora dia 24, então tá bem pertinho. E ainda recém-materna. Eu tô como bebezinha ainda, né? Tá começando a chegar na infância. Aí eu tive a bebezinha, então eu sou mãe de 2, cuido de casa. Que hora você dorme? Eu limpo a casa. Só uma pergunta. Hoje eu tô dormindo tarde, tô dormindo meia-noite. Antes da Esther nascer, eu dormia às 9. E acordava 4h30 da manhã pra ir treinar. Eu sempre gostei de treinar. E aí o treino faz parte da minha vida. Gente, porque... minha cara já caiu aqui. O treino faz parte da minha vida porque faz parte do meu bem-estar emocional, assim. A rotina é bem intensa pra eu dar conta disso, sem ter uma válvula de escape. Isso. Então, ou eu coloco isso no treino pra eu extravasar e falar, ufa, graças a Deus coloquei isso pra fora, ou eu acabo contando nos meus filhos, no meu marido, nos colegas de trabalho. Então, sim, sempre eu procuro treinar, porque ali eu extravaso, coloco toda a minha carga de estresse ali no treino, e aí eu sigo começa minha o vida. dia. Eu sigo minha vida. Então, minha rotina é essa, casa, filho, marido, sou esposa, né, dona de casa, trabalho, eu tenho empresa, então hoje pela empresa eu tô atendendo 8, 9 clientes, não sei exatamente, mas acho que nessa faixa. Vai ter mais um, né? Yes! E eu também tenho a TV do Sindjus, que é um programa semanal que a gente apresenta lá no sindicato. E, deixa eu ver. E aí sou muito presente na vida das minhas amigas, assim, eu sempre, as minhas amigas são muito presentes na minha vida e vice-versa. Vou copiar uma agenda aqui pra ver se eu dou conta disso tudo. Nossa. Eu achando que dou conta de tudo. Aqui. Mas tem dia que é difícil, tem dia que eu surto, mas assim, se eu consigo manter esse cronograma certinho, assim, legal. Tipo, eu acordo, levo até na escola, volto, limpo a casa. Aí põe você pra dormir, limpa a casa, aí deixa a casa organizada, almoço pronto. Aí a babá chega à tarde, né? Ela fica só à tarde comigo. Aí ela fica com os meninos, aí eu vou tomar conta da empresa, aí volto com meu marido, é isso. Mas assim, é intenso, mas ao mesmo tempo é bom. Porque sim, eu sinto que assim, quanto mais coisa você tem, mais você consegue organizar a sua agenda. Agora, se a sua agenda é muito livre, você fala, vou ter o dia todo, daqui a pouco eu faço, e você acaba não fazendo. Isso. Se você falar assim, Michelle, você tem 1 hora pra treinar, corre. Aí você vai rapidão e vai. Aí você fala assim, não, Michelle, você tem um dia todo pra treinar, escolhe o seu horário e vai treinar. Aí você fala, boa tarde. Não vou agora. Não vou. Depois eu vou mexer no celular mais um pouco. E aí você acaba não indo, né? Sim. Então eu sou da teoria, da premissa que quanto mais coisa você tem, e se você tiver um bom planejamento e organização, de colocar no papel, de ticar, eu faço a noite anterior, assim, a minha agenda da semana. Eu tinha umas mentoriadas, né? Que elas se sentiam muito bem quando faziam isso. Tipo, 6 horas, levar menino na escola, 7 horas, tomar café, 8 horas, treinar, não sei o que, limpar a casa. Eu limpo a casa em 1 hora só. Então, ao invés de passar o final de semana todo limpando a casa, que é o que a maioria das pessoas faz, sim, eu todos os dias limpo a casa. Minha casa sempre tá bem organizada, mas eu tiro só 1 hora por dia. Eu não fico 4, 5 horas no fim de semana fazendo isso, né? Sim. E é isso, aí minha vida é basicamente essa. A empresa demanda muito, eu tenho pessoas que me ajudam, né? Lógico. Tenho toda a equipe, minha equipe maravilhosa, mas tem que estar coordenando, tem que estar cobrando metas, sim, não sei o quê. Sim. E a TV também é por minha conta, mas no fim das contas eu acho que quanto mais coisa você tem, mais você se organiza pra caber as coisas ali no devido patamar. E tem momentos que você se distancia de todos esses papéis e se torna mais mãe, que você fala, não sei, eu não consigo lidar com isso aqui agora, ou porque às vezes o Theozinho adoece, ou porque tem alguma coisa na escola que não tá rodando lá direito, você tem que ir lá bater na porta e falar, olha, não tá legal, tem que resolver. Enfim, tem momentos que você se distancia mais dos demais papéis e a sobrecarga não, né? Mas assim, a maternidade toma conta. Doença, sem dúvida. Quando qualquer um dos meus filhos adoece, ou a Estel ou o Theo, me destabiliza total. E aí é a hora que eu peço uma pausa para os meus clientes. Michelle, pra você ver o meu nível de loucura, né? Eu não parei de trabalhar nem no dia que eu pari. Então, meu parto foi meia-noite do dia 24, né? Eu entrei no dia 23, no dia 24. 7 horas da manhã, eu estava mandando mensagem para alguns clientes, respondendo mensagem, não sei o quê. Aí lá para meio-dia, eu conversei com uma cliente minha, eu falei, ela conversando, me demandando, eu demandando ela.
Aí do meio pro fim ela falou assim, ai querida, como é que você tá? Aí eu falei, ai, nem te contei, aí você nasceu. Aí ela passou assim 30 segundos meio que processando a informação. Aí falou, querida, eu não tô entendendo o que você tá falando. Quem é a Estel? Que é a minha filhinha, lembra que eu tô grávida? Que eu tava no caso? A Estel nasceu. Ela, querida, eu acho que você não tá falando, eu não tô entendendo. Peraí, repete de novo. Aí eu falei, não, a Estel nasceu. Ela nasceu quando? Eu falei, de ontem pra hoje. E ela, cara, eu tô morrendo de vergonha, eu tô te demandando aqui, tipo, você nem falou nada. Eu falei, não, relaxa, tá de boa, ela tá dormindo agora, acabou de mamar. Mas isso, gente, não repitam, né? Esse aqui fala o que eu falo, como é que é? Faça o que eu falo. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não faz. Isso é coisa minha mesmo, é coisa que... Porque você tem uma personalidade mais acelerada. Eu sou agitada. Você é mais hiperativa ali. Sou. Eu acho que eu tenho uma tipicidade, embora eu não tenha diagnóstico, mas em breve eu vai me dar. É o que eu estou torcendo. Na torcida, gente. Kiss, você já se sentiu culpada por trabalhar ou não trabalhar e deixar as crianças? Já muito. Assim que eu me separei em 2019, então eu entrei num ritmo muito intenso, porque eu tinha que recompor minha renda, eu tinha que cuidar do meu filho, eu tinha que cuidar da minha casa, então assim, eu me vi sozinho mesmo, de fato, né? Só que aí eu deixava meu filho quase o dia todo só, e aí trabalhava, chegava em casa bem tarde, e aí minha mãe sempre falava assim, ele passou o dia todo chamando por você, e às vezes ele me ligava e falava, mamãe, eu tô com saudade. Não, meu Deus. Cara, isso me destruía por dentro, assim, me destruía, porque eu ficava, gente, que tipo de mãe sou eu, assim, que eu não consigo dar conta. Só que ao mesmo tempo, eu comecei a levar isso como uma força combustível pra eu conseguir mudar de vida, sabe? Na época eu trabalhava em 2 empregos. Então eu trabalhava jornalista trabalha geralmente 6 horas, né? Então eu trabalhava de 8 até 2 em um, e depois de 2 até 7, 8 em outro. Então era uma rotina muito puxada. Chegava em casa já era quase 9, via ele por 2, 3 horas e no outro dia seguia o mesmo fluxo. E aí eu falei assim, eu preciso mudar de vida. Eu não posso levar essa rotina pelo resto da vida porque meu filho precisa de mim. E aí foi quando eu comecei a empreender. Eu acho que o empreendedorismo é uma alternativa muito boa para mulheres que querem cuidar dos filhos e da casa e dos filhos atípicos, sabe? Porque não te deixa estanque da carreira, porque é bom, eu acho bom a mulher ter uma carreira. Até os filhos sentem orgulho, assim, quando a mulher tem carreira, etc. Mas, ao mesmo tempo, também não te deixa completamente engessada a um trabalho de 8 às 18, ou de 8 às 20. Então, te dá uma certa flexibilidade. Hoje eu consigo deixar as manhãs livres para os meus filhos e à tarde eu trabalho. Então, isso me dá muito mais tranquilidade de saber, eu tô com eles, embora não que o dia todo, mas eu tô, e quando eu preciso à tarde levar ele na consulta, quando eu preciso fazer alguma coisa, empreender me dá essa flexibilidade. Então, para toda mulher, assim, eu falo do fundo do meu coração, fora as mães servidoras, né, porque as servidoras acabam tendo uma rotina, uma carga horária reduzida, né, tá previsto na legislação. Mas as mulheres que não são, procuram uma forma de empreender, sabe? Se você cozinha bem, você pinta, você faz alguma coisa que é legal, empreenda. Busca o empreendedorismo como alternativa para sua vida, assim, para você empreender e conseguir cuidar dos seus filhos e conseguir ter uma rotina mais flexível. E, inclusive, para quem não me segue, né, vou até deixar o arroba aqui, eu sou uma grande entusiasmo do empreendedorismo feminino, especialmente das mães atípicas, e toda mulher que é mãe atípica e empreende, eu faço questão de fazer uma divulgação na minha empresa, ou no meu Instagram. Legal. Então eu faço reels, eu faço history. Então se você empreende, eu tenho um negócio, um pequeno negócio, eu quero divulgar, só manda pra mim ou me fala que a gente faz uma divulgação bacana, porque eu quero de fato que você cresça, que eu acho que as mulheres, quando elas têm essa autonomia financeira, elas conseguem viver mais plenamente, porque elas conseguem ter dinheiro para cuidar dos filhos, para levar os filhos à terapia, para se cuidarem, para ir na academia, para fazer uma atividade legal no fim de semana, sabe? Sim. Eu acho que hoje o grande problema das mulheres é esse, ou a dependência financeira ou a falta completa de dinheiro, sabe? Isso. E é muito ruim. Ou dependendo de uma pensão do governo, mas a pensão não é suficiente, uma maternidade atípica é muito cara, são terapias, são remédios, às vezes fralda, às vezes... enfim, é muita coisa, sabe? Então, o empreendedorismo é, assim, a alternativa para nós, mães atípicas. Legal. Eu quero pedir, desculpa, Michelle, eu quero pedir para você falar os arrobas, as suas redes. Tá, perfeito.
E aí meu Instagram é @KisVasconcelos. Aí você pode seguir lá a gente no Instagram. E manda pra mim, assim, Kis, eu tenho esse negócio que tô começando, tô entusiasta, quero divulgar. Tem várias empresas que estão lá no meu Instagram que são de mães atípicas ou de pais atípicos. Legal. E que pedem divulgação, e eu faço uma questão porque eu acho que é importante mesmo ter. Então, Kis Vasconcelos, vou deixar aqui, ó. O Thiago vai escrever pra gente aqui embaixo. E é isso, gente, já é uma dica. Porque as mães precisam se movimentar um pouco, né? A gente sabe que é uma rotina pesada, a gente sabe que muitas das vezes essa rotina é solitária, né? Mas em vários momentos, eu ficava também esperando o Arthur na sala de espera das terapias e eu tava ali estudando, fazendo a minha pós-graduação, eu tava fazendo um curso, porque a gente precisa fazer alguma coisa para que a gente se sinta além de mãe, uma mulher, uma profissional. E a Kis já trouxe essa abertura, né? Então entre lá no Instagram da Kis, @Kis Vasconcelos, KISS, Kis Vasconcelos, porque aí já vai criando ali novas redes. E você tá muito de parabéns por isso, porque nós, mães atípicas, precisamos ter essa rede, precisamos saber que além do final do túnel tem uma luz, que não é um trem, né? Mas que é uma saída para que a gente consiga fazer mais e melhor para os nossos pequenos. Sim, sem dúvida. Kis, uma mensagem agora para uma mãe que está lá buscando diagnóstico ou às vezes não está querendo enxergar que tem alguma coisinha ali que está diferente, mas que sente ali que tem alguma coisa que precisa apoiar o filho. Uma mensagem para essas mães de nível 1 de suporte, que as crianças os sinais e sintomas são pouco perceptíveis. São sutis. Isso. Não tenha medo. Eu acho que o medo é um negócio que trava muita gente pra muita coisa, né? Às vezes medo de empreender, às vezes medo de começar, às vezes medo de dar continuidade. O medo trava muito as mulheres. Se as mulheres soubessem o quanto elas são fortes, o quanto elas conseguem fazer muito mais do que elas imaginam que conseguem, elas, assim, a gente já teria dominado o mundo há bastante tempo. Eu acho que o que trava muitas mulheres é o medo, sabe? Se a gente consegue dar a luz numa criança, gente, que eu acho que é o maior ato de coragem de uma mulher, que está o resto. Então, assim, a gente tem muita força, a gente tem muita competência, a gente é muito multitarefas. A mulher, ela tem uma capacidade ímpar de fazer qualquer coisa. Então, não tenha medo de empreender, não tenha medo de começar, não tenha medo de enfrentar o diagnóstico do seu filho, não tenha medo, porque dos males, o que você vai ganhar é uma alternativa, é uma solução, é um caminho. Do pior do cenário, você vai ganhar um caminho, uma luz. Que hoje você tá tateando ali no escuro e você vai... É como se alguém pegasse e acender o interruptor. Você, opa, peraí, eu tô enxergando outras coisas que eu não via antes. Então, isso vai ser importante pra você e pro seu filho. Você ama o seu filho? Você quer o melhor para o seu filho? Então, o momento, a hora é agora. É você ter o diagnóstico em mãos e você encontrar caminhos para tratar. Como eu falei, a gente quer ter um currículo brilhante, a gente quer que nosso filho seja o próximo Einstein. Embora o Einstein tenha a minha desconfiança que ele era atípico, Ele era atípico. Mas a gente quer que nosso filho seja, assim, a pessoa, né, com brilhantismo. E não que um diagnóstico vai impedir isso, jamais. Pelo contrário, vai talvez te dar mecanismos para você explorar as potencialidades do seu filho. Hoje eu exploro o Theo. O Theo tem um brilhantismo, embora ele não tenha altas habilidades, mas ele tem um brilhantismo para matemática, exatas. E eu exploro isso porque eu sei que isso é importante para ele. E as coisas que não funcionam, que não dão certo, às vezes uma dificuldadezinha de calçar um chinelo, eu não fico focando naquilo, eu foco no brilhantismo dele. Então isso é muito especial, sabe, Mi? Isso. E é isso. Faça o diagnóstico, não tenha medo de enfrentar, não tenha medo de dar o primeiro passo, não tenha medo de começar um treino, não tenha medo de se cuidar, não tenha medo de começar, sabe? A mulher, ela precisa entender que ela é potência. As mulheres são potência, as mulheres, elas foram feitas assim com habilidade muito extraordinária. E no dia que elas começarem a enxergar essa potencialidade delas e a força que elas têm, cara, ela vai deslanchar, assim, ela vai voar, sabe? Então é isso. Foque, brilhe, cuide do seu filho. Um diagnóstico não vai impedir de você ser uma mulher incrível também. O diagnóstico não vai impedir de você treinar, o diagnóstico não vai impedir de você se cuidar, de você estar bem. Eu lembro que no avião uma vez eu tava toda maquiada, que eu ando assim, desse jeito, assim, né? Em todo lugar que eu vou. Com duas crianças, uma de colo, bebezinha, e o tal do lado. E a mulher chegou e falou assim, cara, eu olhei pra você com um bebezinho de colo, eu falei, caraca, essa mulher é maquiada. Né? Tipo assim, numa situação que ela podia ter se largado. E aí eu virei pra ela e falei, eu não me larguei porque eu preciso de mim pra dar conta desses dois. Então, eu estar bem, me olhar no espelho e me ver bem, faz toda a diferença pra gente
ter uma maternidade mais leve e uma vida feliz, né? Acho que é isso. E é isso. Esse episódio trouxe uma injeção de ânimo pra gente. Porque às vezes a gente fica focado num déficit, do não conseguir, do não fazer. A gente fica focado no não e fala, olha, eu consigo fazer. Eu preciso ser forte e além do precisar ser forte, eu sou forte. Eu sou forte. Eu tenho que estar bem para cuidar deles. É colocar a máscara, aquele clichê, né? É colocar a máscara em você para depois apoiar os outros. Sim. Então a gente é fortaleza para nossa família, a gente é fortaleza para o nosso filho, a gente precisa ser fortaleza para nós mesmos. Então muito obrigada por essa injeção de ânimo que você me deu aqui. Eu acho que foi transferido para quem está assistindo aqui a gente. Muito obrigada por esse papo de mãe para mãe, mas um papo leve, um papo motivador. Que bom. Porque tem dor? Tem. A gente sofre, mas a gente também tem coragem de seguir a vida. Muita força. Muito obrigada, Kiss. Obrigada, Mi. E até a próxima, viu? Vamos aí, Ti. Tô dentro. E para vocês que estão aqui nos assistindo, continue com essa injeção de ânimo que a gente passou aqui, que a Kiss transferiu pra gente. Ela nem tentou, ela conseguiu transferir pra gente. Empreendam, façam as coisas que motivam o seu filho a se desenvolver e você a cuidar de você. Porque vocês podem fazer, vocês estão fazendo o melhor que vocês podem nas condições que vocês têm. Um beijo e até o próximo episódio. A Larissa amanhã, eu vou criar um... Wow.